Hoje vamos ver o teorema de Hall, que diz que se temos duas aplicações entre uma variedade compacta, orientada e conexa de dimensão n e uma esfera de dimensão n, então essas duas aplicações são homotópicas se e somente se elas têm o mesmo grau. Então, o nosso objetivo na aula de hoje é mostrar o teorema de Hall, tá? Vamos começar com esse lema que vai ser importante na prova. Então, vamos considerar um arco Nietzsche de uma variedade com bordo W e suponha que existe uma aplicação sem infinito de V em N, onde V é uma vizinhança do bordo do arco, que está formado por dois pontos no bordo de W, tá? Também vamos supor que o bordo do nosso arco é exatamente a primagem de Y, que Y é um valor regular, e que N é orientada e o bordo de N é o vazio, tá? Na verdade, que o teorema vai ser um teorema local. Suponha que os graus de F nos extremos de K são opostos. Então, existe uma aplicação G sem infinito de U em N, tal que U é uma vizinhança aberta de K em W. As aplicações G e F coincidem em U interseção V. Y é um valor regular de G, tá? E a preimagem de Y por G é K, tá? Podemos aqui considerar agora um desenho. Então, a situação em que estamos, uma situação que seria o bordo de W. Por aqui temos um arco Nietzsche, tá? E a aplicação F está definida na vizinhança dos extremos no bordo de W. Tá? Cada um desses pontos dos extremos é enviado em Y, de fato são os únicos pontos que são enviados em Y, e Y é um valor regular. O que a gente precisa é encontrar aqui uma vizinhança do arco Nietzsche, tá? Onde a função f estende, y continua sendo um valor regular e, de fato, a primagem de y é o arco Nietzsche. Tá? E, além disso, bom, o que eu falei, uma extensão na interseção dos domínios de definição, que seria algo assim, as duas aplicações coincidem. Tá? A primeira coisa que vamos considerar é que na nossa variedade, como a variedade de Nietzsche, tá? Temos que, de fato, K tem uma vizinhança tubular. Então, é uma aplicação do espaço total de um fibrado, tá? Sobre K, é uma vizinhança do arco Nietzsche, tá? E as fibras dessa aplicação vão ser algo assim. Aqui temos, vamos chamar esse ponto aqui de A, esse ponto de B, e a fibra sobre o ponto A pode ser T sub A, fibra sobre o ponto B, T sub B. T sub A e T sub B estão contidos no bordo de W, as outras fibras não estão contidas no bordo de W, estão contidas no interior de W. Tá? De fato, esse fibrado que a gente usa no teorema da vizinhança tubular é um fibrado trivial, porque é um fibrado sobre K, e K é um intervalo. Tá? Então, isso aí em particular implica que existe uma, podemos chamar de vizinhança tubular também, phi, que vai ser uma aplicação de K vezes Rn em U. U seria uma vizinhança de K em W. Tá? Ok. E agora a gente quer usar essa construção para estender a função f.
Tá, então uma coisa que é interessante é que se a gente considera aqui a vezes Rn, e aqui a aplicação FI, a restrição de FI à fibra, a, a, esse, a esse subconjunto, tá? A gente vai chegar à fibra T sub A e daí podemos aplicar F. F vai levar N. E a mesma coisa a gente pode fazer com P, tá? Com a fibra de B, tá? Temos aqui o T sub B, e aqui aplicamos F e vamos chegar também a N. Tá, uma coisa que podemos fazer para simplificar é como o teorema é essencialmente local no contradomínio, então podemos supor que ny, na verdade, Rn é zero, tá? O que acontece? Que pela nossa hipótese, essa aplicação aqui, essa aqui tem graus opostos. Mas a gente já viu, como consequência da propriedade Nietzsche, do fato que se aqui vocês consideram uma orientação no arco, estamos sempre entrando em um ponto, por exemplo, no ponto A e saindo no outro, que essas duas aplicações têm orientações opostas, têm graus opostos. Então, o grau da composição vai ser o mesmo, tá? O grau de φ composto com F vai ser o mesmo para essa fibra de A e essa fibra de B, tá? Isso aí é interessante. Tá, então, o que a gente gostaria de fazer agora é queremos construir si, que vai ser uma aplicação de K vezes V em N. Bom, no nosso caso, a gente já identificou com Rn, onde B é uma vizinhança aberta de zero em R. Ok? E queremos construir essa aplicação tal que, de fato, a composição de φ menos 1, tá? É a aplicação que leva à vizinhança do arco em cabeças Rn, com si cumpre todas as condições. Ok? Cara, a primeira condição é que, na verdade, aqui precisamos que em T sub A essa composição seja igual a F. Bom, mas isso aí é a mesma coisa, quer dizer que si vai ser φ composto com F. Tá? Em T sub B, a mesma coisa. Tá? Também temos que si tem que ser φ composto com F. E felizmente para a gente, essas duas aplicações, essa composição, tanto em T sub A quanto em T sub B, tem a mesma orientação. São dois difeomorfismos locais e o determinante da matriz jacobiana tem o mesmo sinal nos dois pontos. Tá? Então, podemos identificar K com 0,1 e considerar C sub T uma isotopia definida em uma vizinhança de zero em Rn, tá? Isso aqui vai ser uma isotopia. Em consequência, vai dar uma aplicação de K vezes B em Rn. E vamos pedir que C sub 0 seja igual à composição de φ e F em A vezes B, e C sub 1 seja igual a essa composição em B vezes B. Essas são as condições que a gente precisa. Tá, o que está faltando ver é que a aplicação composição de φ menos 1 com si, além de ter o valor certo na vizinhança dos pontos A e B no bordo de W,
também cumpre que o nosso valor regular, que é zero, ou seja, o candidato a valor regular zero é regular, e a pré-imagem de zero é exatamente igual a cá. Tá? Por que existe a isotopia antes de passar a isso? Porque a gente pode usar esse resultado aqui. Vamos considerar que MRN é x sub 0 é zero. Esse é um teorema que a gente viu em uma aula anterior e que temos um diffeomorfismo local definido na vizinhança de C. Tá? Então, temos que duas aplicações f sub 1 e f sub 2 são isotópicas, ou seja, estão ligadas por um caminho formado também por diffeomorfismos locais que enviam 0 em 0, tá? Se o determinante da matriz jacobiana em 0 tá, das duas aplicações tem o mesmo sinal, seja nos dois casos positivo ou nos dois casos negativo. Aqui a gente sabe que essas duas aplicações, quando a gente considera uma vizinhança de A e uma vizinhança de B, ou seja, A vezes uma vizinhança de 0 em Rn e B vezes uma vizinhança de 0 em Rn, sabemos que essas duas aplicações em 0 têm o mesmo grau. Então, o determinante da matriz jacobiana é o positivo em ambos casos ou negativo em ambos casos. E a gente pode aplicar o resultado. Tá? Então, temos essa isotopia. Qual é a consequência da existência da isotopia? Bom, temos que a pré-imagem, pela composição de φ-1 em si, do ponto zero, vai ser a imagem por φ da pré-imagem de zero por si. Mas a pré-imagem é de fato cabeça zero. E como φ é uma vizinhança tubular, isso aqui vai ser igual a K. E a construção garante que todos os pontos de K são pontos regulares dessa aplicação. Então, como todos os pontos da pré-imagem de zero são regulares, a gente deduz que zero é um valor regular. Tá? Que era o último dos resultados que a gente precisava mostrar e, de fato, isso acaba aprovado o lema. Agora vamos ver o resultado que implica o teorema de Hopf. Então, seja W uma variedade com bordo compacta, orientada e conexa de dimensão n mais 1. E consideremos uma aplicação contínua do bordo de W em Sn. O bordo de W e Sn são duas variedades da mesma dimensão, n, que são compactas e orientadas. E também conexas, claro. Então, o nosso f estende uma aplicação contínua de W em Sn se somente se o grau é zero. Tá. Então, a primeira coisa que queremos ver é que se f é homotópica a f', tá? Que é outra aplicação contínua do bordo de W em Sn, então gostaríamos de ver que f estende a W se somente se f' estende a W. Então, para mostrar que existe uma extensão, basta considerar qualquer outra aplicação que seja homotópica à primeira. Tá? Vamos dar a ideia de por que isso aí acontece. Então, suponha que f tem uma extensão que podemos chamar de f maiúscula a todo W. Tá? A gente não tem, a priori, essa extensão ainda para f', mas f' tem uma extensão que podemos chamar de f maiúscula a uma vizinhança do bordo de W. Isso aí é fácil de conseguir porque uma vizinhança do bordo de W é diffeomorfa ao produto do bordo em um intervalo, pela existência de golas, tá? Então, tem uma extensão a uma vizinhança do bordo de W, tá? Agora, a gente tem uma homotopia entre F e F', mas não é difícil conseguir, existe uma homotopia que podemos chamar de H, definida em, será, aqui a gente pode usar
P vezes 0,1 com valores em Sn, existe uma homotopia entre F e F' definida em uma vizinhança do bordo de W, ou seja, onde V é uma vizinhança do bordo de W. Tá? E agora a gente pode usar o teorema de extensão de homotopia. Tá? Aqui a gente pode encontrar um aberto B' que seja menor, tudo bem? Mas o teorema de extensão de homotopias diz que vai existir uma homotopia J de W vezes 0,1 em N, tá que o valor em x0 é de fato o f de x, e como falei, existe uma vizinhança B' do bordo de W, tal que J de xt é igual a um nosso H de xt para todo t que pertence a 0,1 e para todo x é um B', onde B' é uma vizinhança do bordo de W em W. Talvez um pouquinho menor que a vizinhança anterior. Tá, tudo bem, mas aí o que vocês têm é que J de x1, tá? Quando x pertence ao bordo de M, é igual a H de x1, é como H é uma homotopia entre F e F', e o F maiúscula' é uma extensão do F minúscula', isso aqui é simplesmente F minúscula' de x. Então, de fato, essa aplicação que envia x em J de x1, tá? É uma extensão, tá? Definida, claro, em todo W, é uma extensão de F', tá? Então, é uma coisa interessante que, na verdade, para saber se uma aplicação estende, podemos considerar qualquer outra aplicação que seja homotópica e, claro, ver se essa aplicação homotópica estende. Então, claro, se F é uma aplicação que é C0 do bordo de W em N, a gente pode considerar uma aplicação homótopa AF que seja de classe infinito, tá? Pela densidade das aplicações infinito, tá? Então, existe um F-chapéu, uma aplicação sem infinito do bordo de WN, e se está suficientemente próxima a F na topologia C0, são sempre homotópicas, tá? Então, existe uma que é homotópica a F. Então, se a F estende a W, a gente já viu que a F-chapéu estende a W. Mas agora a gente pode usar os truques que são usados nessa situação, a assistência de golas, a densidade das aplicações infinito, para ver que a extensão, tá? Ou seja, estende, vamos escrever de outra maneira, o F minúscula chapéu tem uma extensão F maiúscula chapéu a W. E agora a gente pode modificar essa extensão para que seja sem infinito. Então, já vimos em alguma aula anterior como fazer esse processo. Podemos supor que F chapéu é infinito e que ainda é uma extensão do F minúscula chapéu, tá? Então, isso quer dizer que se F estende a uma aplicação em C0 nas aplicações contínuas de WN, isso acontece se, somente se
o F-chapéu estende a uma aplicação nas aplicações sem infinito de WN. A gente viu a implicação de acima para baixo, mas outra implicação é trivial, tá? Se o F-chapéu estende nas aplicações sem infinito, também estende nas aplicações contínuas, e a gente já viu que isso implica que a F estende. Então, tá, no final das contas, a gente pode trabalhar, tudo isso aqui foi para isso que a gente pode trabalhar com aplicações sem infinito. Em particular, temos que, usando esse resultado, se F estende a W, tá? C0, então a gente já viu que o F-chapéu estende a W nas aplicações sem infinito, tá? E agora a gente usa o resultado que já conhecemos para aplicações sem infinito, que diz que se temos uma aplicação do bordo que estende ao interior, o grau é zero. Então, aqui deduzimos que o grau do F-chapéu é zero. Mas tudo bem, o grau do F e o grau do F-chapéu são iguais, porque as aplicações são múltiplas. Então, daí deduzimos que o grau da F é zero, tá? E temos a metade da proposição. Tá, agora vamos ver a outra metade. Então, vamos considerar agora uma aplicação contínua do bordo de WN, cujo grau é zero. A gente precisa mostrar que essa aplicação estende a todo W. Mas tudo bem, a gente já viu que podemos supor, podemos considerar qualquer aplicação homotópica F, tá? Se essa aplicação vai ter ainda grau zero, e se a gente conseguir estender a aplicação homotópica, conseguimos estender a F. Por essa razão, aqui podemos supor que a aplicação é de classe infinito, considerando uma aplicação homotópica F de classe infinito. Tudo bem. Agora, seja y um valor regular de F. Ok? Tudo bem. Vamos fazer um desenho. Aqui temos W, por aqui o bordo do W, e temos os pontos do bordo de W que estão na pré-imagem de Y. Ok? Como o grau é zero, o número de pontos que tem grau 1 é igual ao número de pontos que tem grau menos 1. Então, o número de pontos é par. E a gente agrupa esses pontos em pares. E agora a gente vai considerar arcos Nietzsche que ligam esses pontos. Por exemplo, eu poderia considerar esse arco aqui, esse arco aqui, esse arco aqui, bom, e para que seja par, esse arco aqui, tá? Cara, porque o que a gente vai fazer agora é aplicar o lema. Mas, claro, aqui temos um problema para aplicar o lema, que é que esses arcos que a gente desenhou, no exemplo, tem interseção não vazia. Tá? Então, a gente não pode aplicar o lema, porque tá aqui, o nosso conjunto não é um arco Nietzsche, são dois arcos Nietzsche que se interceptam. Então, o que a gente tem que fazer é tentar detonar essa interseção, que essa interseção suma. Tá? Então, tem aqui dois casos possíveis. O primeiro caso é o caso em que a dimensão de W é maior ou igual do que 3. Ou seja, é o caso em que N é maior ou igual do que 2. Nesse caso, a gente pode usar o teorema de aproximação de Wien. A gente tem uma aplicação de um conjunto finito de intervalos, tá? Na variedade W, e podemos deformar essa aplicação para que seja um mergulho, em particular para que seja injetiva, em particular para que os arcos não se interceptem mais. Então, se n é maior ou igual do que 2, podemos conseguir que os arcos não se interceptem, que os arcos ligando os pontos, esses pontos em vermelho, são os pontos da pré-imagem de y, tá? Podemos conseguir que esses arcos não se interceptem
simplesmente usando o teorema de aproximação de Wien. Claro, mas porque vocês têm que, nesse caso, a dimensão de W é 3, a dimensão dos arcos é 1, e 3 é igual a 2 vezes 1 mais 1. Tá? Então dá para usar o teorema de aproximação sem problema. Mas, claro, não dá para usar quando n é igual a 1, porque nesse caso W é 2 e vocês têm a situação que aparece aqui, tá? Em que se a gente deforma um pouquinho os dois arcos, como essa interseção é transversal, continua existindo, não tem jeito. Então, no caso em que n é igual a 1, podemos supor que a interseção dos nossos arcos Nietzsche é transversal, tá? Isso aí é simples, fazendo uma pequena deformação em esses arcos e usando que a transversalidade é uma propriedade aberta e densa. Então, a gente tem esse caso que os arcos Nietzsche, ligando os pontos, esses pontos aqui, que são os pontos da pré-imagem de Y, esses arcos Nietzsche interceptam transversalmente. Tudo bem. Mas o que a gente gostaria é que não interceptassem de maneira nenhuma, transversal ou não transversal. E o que podemos fazer nesse caso é o que está aqui no desenho. Acho que no desenho é mais simples. Se vocês têm dois arcos que interceptam, tá? Aqui indo de um ponto mais para um ponto menos, e aqui indo de um mais para um menos, de um ponto positivo para um ponto negativo, o que a gente pode fazer é o seguinte, tá? A gente considera aqui a interseção transversal e substituímos aqui, vamos seguindo esse arco, e aqui não continuamos mais por aqui, mas fazemos assim e continuamos pelo outro arco. En ese caso, seguimos o ponto positivo e não seguimos mais para o ponto negativo assim diretamente, mas seguimos por esse outro caminho. Dessa maneira, após de fazer essa substituição, vocês têm ainda dois caminhos que ligam um ponto de tipo positivo com um ponto de tipo negativo, mas o número de interseções entre os caminhos diminuiu de 1. Então, fazendo esse processo várias vezes, vocês têm que, no final, temos que os arcos Nietzsche não se interceptam. Tá, de fato, se vocês olham para o exemplo, tá? Aqui vamos mais, menos, será mais menos. O que a gente tem que fazer, de fato, é substituir esses dois arcos pelos arcos seguintes. Esse arco aqui, tá? E esse arco aí. Esses dois arcos continuam ligando um ponto positivo e um ponto de tipo negativo e agora não se interceptam mais. Tá? Então, temos a situação, em qualquer caso, em que podemos supor que os pontos da pré-imagem de Y, tá? São pontos que estão ligados por arcos Nietzsche que não se interceptam. Tá? Perfeito. Então, o que acontece agora? Tá, a gente tem a nossa variedade W, por aqui temos o bordo de W, tá? E vamos desenhar os arcos Nietzsche, tá? Os pontos que estão aqui no extremo dos arcos são os pontos da pré-imagem de Y. Então temos uns arcos Nietzsche que não se interceptam. Tá? Agora a gente pode usar o lema. O lema permite, tá, estender a nossa aplicação F a uma vizinhança dos arcos Nietzsche. Tá? Seria algo assim. Tudo bem. Então a gente tem uma situação em que vamos chamar esse conjunto aqui, que é essa vizinhança dos arcos Nietzsche, vai ser chamado D1. Tá? E o que acontece é o seguinte, a gente tem agora uma aplicação que está definida, bom, que está definida em um conjunto, a gente pode considerar
Vamos ver. Consideramos o complementar de U. Tá? A aplicação não está definida no complementar de U. Tá? Mas está definida, o complementar de U tem um bordo. E o bordo do complementar de U, tá? Ou seja, se a gente considera a diferença entre o complementar de U, tá? Se a gente considera o bordo, a fronteira desse conjunto, esse conjunto vai ser o bordo de U, tá? União com o bordo de W menos 1, tá? Vai ser algo assim. Ok? Esse conjunto, que é um conjunto fechado, tá? Temos definida a nossa aplicação, tá? A extensão da F. Tá? Então, a gente pode chamar, vamos chamar de F maiúscula a extensão da F minúscula a o fecho dele. Então, aí está definido. Mas em essa fronteira, em nenhum momento é atingido, tá? Vamos chamar esse conjunto aqui, essa fronteira de gama. Em gama, nunca temos que é atingido o valor y, tá? Porque en esas partes aquí que están no bordo de W no va a ser atingido o valor y, porque y no bordo só é atingido en esos puntos aquí, los puntos que son los extremos dos arcos Nietzsche, e pela construção, pelo lema, nos domínios que a gente considera para estender a função, a, a extensão só atinge o valor y nos arcos Nietzsche. Então, por aqui também não vai tomar em nenhum momento o valor y. Aqui não vai tomar o valor y, aqui também não. Então, por essa razão, temos que o complementar de U, que gama é um fechado do complementar de U, é a restrição da extensão a gama não atinge nunca o valor y. Tá? Ou seja, a imagem está contida em Sn menos y. Tá? Mas uma coisa que é interessante aqui agora é que então a gente pode considerar f restrito a gama como uma aplicação de gama em Sn menos y, mas a gente pode identificar Sn menos y com Rn. Tá? Isso aqui por um difeomorfismo. Tá? Por exemplo, usando projeção estereográfica. E agora, temos uma aplicação em um fechado, tá? É um gama, tá? Gama é como eu falei, é um fechado do complementar de U. E existe um teorema que diz que se vocês têm funções para um espaço métrico, por exemplo, na verdade para um espaço normal, mas se vocês têm um espaço métrico e tem uma função definida em um fechado, vocês conseguem estender a função a todo o espaço. Claro, mas uma aplicação de gama em Rn são só n funções, então podemos aplicar esse teorema que é chamado teorema de extensão de Titze. Então, o teorema de extensão de Titze, que podemos aplicar no nosso caso, porque as variedades são espaços métricos, implica que existe uma extensão F maiúscula que vai atingir valores em Sn menos I. Tá? E pronto, claro, essa extensão coincide, claro, em uma extensão, a gente está estendendo a todos esse conjunto aqui, essa parte, essa, mas claro, estamos guardando os valores que a gente tem no bordo, então
colando os valores que a gente já tinha para f maiúscula e os valores obtidos agora com a extensão, a gente tem uma extensão da f minúscula a todo W. Tá? F maiúscula é uma extensão de f minúscula a todo W. Tá? E pronto. Dessa maneira, a gente consegue mostrar o resultado. Agora vamos considerar o caso em que a variedade W não é orientável. Tá? Seja W uma variedade com bordo, compacta, conexa, de dimensão n mais 1, tá? E que não é orientável. Como não é orientável, a dimensão precisa ser maior ou igual do que 2. Então, consideremos uma aplicação contínua do bordo de W em Sn, e o resultado é que f estende a uma aplicação contínua de W em Sn se somente se o grau de f módulo 2 é zero. Tá? A gente não vai mostrar esse resultado, mas a prova segue as mesmas diretrizes, as mesmas linhas que a prova do resultado anterior. Tá? E, como consequência, temos o teorema de Hall. Vamos considerar uma n variedade compacta e conexa, com n maior ou igual do que 1, e sejam f e g aplicações contínuas de m na esfera de dimensão n. Tá? Então, aqui tem três resultados. O primeiro é que se M é orientável, tá? Estamos considerando uma variedade sem bordo, claro. Então, F é homotópico a G se somente se o grau de F é igual ao grau de G. E que existem aplicações de qualquer grau inteiro. Para o caso não orientável, temos que F é homotópico a G se somente se o grau de F e o grau de G são iguais módulo 2 e existem aplicações de qualquer grau em C sobre 2C. E se o bordo é distinto do vazio, então F é sempre homotópico a G. Então, vamos ver o primeiro desses resultados. Essencialmente, já mostramos essa primeira parte, tá? Vamos ver como. Então, o que temos é que se F é homotópico a G, é claro que os graus são iguais. Porque o grau é um invariante homotópico, tá? Então, não tem nada que dizer. E o que acontece se os graus são iguais? Tá, agora a gente considera a variedade W, que é igual ao produto de M é 0, 1. Tá? E a gente olha, tá? Para o... Bom, a gente define, de fato, sei lá, uma aplicação H maiúscula, que vai estar definida em M vezes 0, 1 em Sn, tá? E que envia os pontos da forma x0 em f de x e os pontos da forma x1 em g de x. Tá? Se vocês olham agora ao grau da aplicação H, como a orientação nas duas componentes do bordo é distinta, esse grau é de fato o grau de G menos o grau de F, desculpa, menos o grau de G, ou seja, C. E aí, o teorema anterior disse que vocês têm uma extensão de H, tá? A toda a variedade, ou seja, a M vezes 0,1. Existe uma extensão que podemos chamar de novo H, é uma extensão de H a M vezes 0,1. Mas essa extensão é simplesmente uma homotopia. Então, a gente encontra uma homotopia entre F e G. Tá? Então, temos que F é homotópico a G se somente se os graus são iguais. Tá, perfeito. Também gostaríamos de ver que tem aplicações de qualquer grau. Tá? Então, a gente tem uma variedade M que é orientada,
Então, podemos considerar um número finito de pontos e um número finito também de cartas locais. Tá? Então, phi sub i, definida de i sub i em b sub i. Bom, de fato podemos supor que a imagem é todo Rn. Eu sub i é uma vizinhança aberta de x sub i em. Também podemos supor que os sub i's têm interseção vazia. Tá. Ok. Mas, claro, isso aí é uma aplicação de cada um dos U sub i's em Rn. Tá. Mas agora a gente pode considerar a projeção estereográfica de Sn menos o polo norte em Rn. Tá? Essa projeção preserva a orientação, tá? E é um diffeomorfismo. E, em consequência, o que a gente... Tá, então aqui a única coisa que faltou falar é que essas cartas são cartas orientadas. Ou seja, levam a orientação da variedade M na orientação estándar de Rn. Ok? E agora a gente pode construir uma aplicação em Sn, que seria se x pertence a um U sub i, vamos definir a nossa aplicação, será, por exemplo, t de x como sendo a inversa de π composto com φ sub i, tá? E se x não pertence à união dos U sub i, vamos definir t de x como sendo o ponto P, o polo norte. Então, o que vocês podem ver de cara é que essa aplicação T é contínua. Então, o que a gente está fazendo, tá? Temos a nossa variedade M, tá? Aqui a gente está de fato, vamos ver, considerando os U sub i's. E o que acontece é que nos U sub i's a gente define a aplicação usando essa fórmula e fora o valor em todos os pontos que estão fora dos U sub i's vai ser igual a P. Tá, então, se vocês consideram por essa aplicação que a gente definiu T menos 1 de Q, onde Q vai ser, claro, distinto de P, bom, a gente vai ter exatamente que a pré-imagem de Q tem M pontos. Tá? Um ponto em cada um desses domínios, tá? Esse aqui poderia ser o sub 1, o sub 2, tá? Então, temos um ponto em cada um desses domínios. Mas, além disso, o que acontece é que fiz subir preserva a orientação, essa aqui, essa aplicação também. Então, o que acontece é que o grau de cada uma das pré-imagens é igual a 1. Então, daí vamos deduzir que o grau da aplicação que a gente definiu, T, é igual a M. Como vocês conseguem grau menos M? O grau menos M é conseguido considerando aqui cartas que invertem orientação. Tá? E desse jeito conseguimos o menos M. E como conseguimos grau zero? Simplesmente considerando a aplicação constante. Tá? Então, quantas classes de homotopia temos para aplicações de M em Sn? Tantas classes de homotopia quantos números inteiros, tá? Porque o grau determina completamente quando duas aplicações pertencem à mesma classe de homotopia, tá? Esse é o conteúdo do teorema de Hall. Na aula atual, a gente mostrou o teorema de Hall. Na próxima aula, vamos a introduzir o número de interseção entre duas subvariedades compactas e orientadas de dimensões complementares. Também introduziremos o número de Euler de um fibrado vetorial e a característica de Euler. O nosso objetivo
é, de fato, introduzir as ferramentas necessárias para mostrar dois teoremas cruciais, tá? Para campos de vetores e aplicações de um espaço N próprio, que seriam o teorema de Poincaré-Hopf, que conta o número de singularidades de um campo de vetores, e o teorema do ponto fixo de Lefschetz, que conta o número de pontos fixos de uma aplicação. Então, a gente vai introduzir as ferramentas necessárias para tratar esses teoremas na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção.